Shalom, shalom líderes, graça e paz a todos vocês. Este é um vídeo direcionado aos líderes da igreja, principalmente aos ministros do altar, todos aqueles que anunciam a mensagem, pregadores, levitas, que de alguma forma estão no altar, estão sendo canal de bênção para a vida da igreja e levando uma mensagem para a igreja. Então este vídeo é para você, para que você possa compreender. Neste vídeo eu quero falar um pouco a respeito da importância do entendimento da mensagem que nós pregamos. É muito importante que a sua mensagem seja clara aos ouvidos dos seus ouvintes, para que eles entendam o que você está falando. Toda mensagem ela é construída com um objetivo. De nada adianta eu ministrar uma mensagem, ficar falando e não haver entendimento por parte dos ouvintes. O principal da mensagem é que os ouvintes entendam a mensagem para que a partir daí eles possam praticar aquilo que nós estamos pregando. Quero iniciar lendo um texto do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação do que diz a Sião, o teu Deus reina. Se você foi chamado para ser um ministro do altar, seja um pregador ou um levita que leva uma mensagem à igreja, a sua mensagem precisa ser clara o suficiente para que todos possam entender. Neste texto, o profeta Isaías fala do anúncio das boas novas, ou seja, do Evangelho, a qual hoje nós traduzimos como sendo o Evangelho de Jesus Cristo. Tudo aquilo que Jesus disse, tudo aquilo que Jesus falou, nos ensinou. Nem todos têm acesso ao Evangelho, nem todos têm acesso à compreensão do Evangelho. Então nós, como ministros do altar, devemos levar o entendimento do Evangelho para as pessoas. Hoje, as pessoas têm acesso à Bíblia, mas nem todas têm acesso ao entendimento do que a Bíblia diz. Acontece que muitos leem a Bíblia, mas não entendem o que estão lendo. Por isso é fundamental que todo ministro da palavra saiba que ele está ali para ser um facilitador, para que as pessoas possam compreender o que o Evangelho está dizendo, o que a Bíblia está dizendo, o que Jesus disse para a igreja, para que possamos praticar. O profeta Isaías está fazendo alusão aos atalaias, em outra tradução, os arautos, aqueles que anunciavam uma mensagem, uma boa nova, que neste contexto do livro estava relacionada ao fim de uma guerra e o início da paz. O arauto ou atalaia deveria levar uma mensagem com clareza, para que não pudesse haver confusão na mente das pessoas, para que realmente elas pudessem entender o que ele estava transmitindo. Na comunicação de uma mensagem, nós temos 3 elementos fundamentais. O primeiro deles é o transmissor, o segundo é a mensagem e o terceiro é o receptor. O transmissor somos nós, os ministros, aqueles que anunciamos o evangelho do reino. Os receptores são aqueles que estão ouvindo a sua mensagem. E a mensagem é o que você deseja comunicar. Então existe um conteúdo que compõe a sua mensagem. A sua mensagem tem um início, tem um meio e tem um fim. A sua mensagem tem objetivos. Toda mensagem que é comunicada a alguém, toda informação que é dada, seja na revista, no jornal, ou seja falada, ela tem objetivos. Ela tem um alvo a alcançar. Portanto, você como ministro do Evangelho, também precisa entender que a sua mensagem tem objetivos, tem um alvo a alcançar. Toda vez que nós ministramos uma mensagem, devemos pensar o seguinte: o que eu quero que os meus ouvintes entendam? O que eu quero que seja mudado na vida dos meus ouvintes? Qual o efeito da mensagem que eu estou pregando para os meus ouvintes? Eles realmente estão entendendo o que eu estou pregando? Eles conseguirão entender e a partir daí praticar o que eu estou ministrando? Você não pode ministrar uma mensagem simplesmente por ministrar, ficar falando sem sentido. Isso vai gerar confusão na mente dos ouvintes. Eles precisam entender a mensagem de forma clara e objetiva. Vamos ler um outro texto da palavra do Senhor que está no Evangelho de Mateus, capítulo 13. Neste capítulo, Jesus ele fala uma parábola conhecida como a parábola do semeador. Nesta parábola do semeador, também nós temos aqueles elementos a qual eu falei da transmissão de uma mensagem.
o transmissor, a mensagem e o receptor. Nessa parábola, o semeador é o transmissor da mensagem. A semente é a mensagem, a palavra que vai ser ministrada. E a terra que está recebendo a semente são os receptores da palavra. Observe que Jesus nessa parábola fala que existem 4 tipos de solos ou receptores. Parte daquela semente ou da palavra caiu ao pé do caminho, parte daquela semente caiu em pedregais, parte daquela semente caiu entre espinhos e parte daquela semente caiu numa boa terra. Jesus ministrou a parábola para a multidão, mas a multidão não entendeu a mensagem que ele estava ministrando. Em alguns momentos, Jesus ele falava por parábolas, porque ele falava a respeito dos mistérios do reino, e os mistérios do reino são dados apenas aos filhos. No versículo 11 desse capítulo, Jesus diz aos seus discípulos: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. E lá no versículo 19, nós lemos o seguinte: ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Observe a partir deste versículo que as pessoas, elas podem até estar dispostas a ouvir, mas nem todas conseguem compreender, entender o que está sendo falado. E o objetivo de Satanás aqui é fazer com que as pessoas não entendam a mensagem. Por isso é fundamental que nós, como transmissores do Evangelho, viemos levar uma mensagem clara e objetiva para que todos venham entender. Satanás pode não impedir as pessoas de ouvir, mas ele fará de tudo para que as pessoas não compreendam a mensagem. No versículo 23 desse capítulo, Jesus diz: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e a um produz 100, outro 60 e outro 30. Observe que as pessoas que ouvem a mensagem também precisam entender a mensagem, precisam compreender aquilo que está sendo dito. Não basta apenas falar por falar palavras bonitas, ter uma boa oratória, falar frases de efeito, mas que não geram compreensão na mente das pessoas. Para que a mensagem tenha um bom resultado, ela passa por um processo na mente dos ouvintes. E o processo é o seguinte: primeiro, os ouvintes devem ouvir a mensagem. Segundo, os ouvintes devem entender a mensagem. Terceiro, uma vez que eles entenderam a mensagem, eles poderão praticar o que está sendo ensinado. Então, eles poderão dar fruto. Portanto, a minha mensagem como ministro do Evangelho precisa fazer com que aqueles que estão ouvindo venham dar fruto. Mas para que eles venham dar fruto a partir da mensagem que eu estou ministrando, eles precisam entender a mensagem, compreender a mensagem com clareza. Por isso a importância de você ministrar uma palavra que seja entendida pelos seus ouvintes. Dar fruto aqui significa que aquela palavra, neste caso a parábola do semeador, a semente, ela encontrou uma boa terra, uma terra que recebeu a semente, que entendeu a palavra. Quando o ouvinte ele entende a palavra, então ele vai praticar da forma correta. Por exemplo, se você está ministrando a respeito de libertação, os seus ouvintes precisam entender o que é libertação, como que a libertação acontece, o que eles precisam fazer para serem libertos. Se eles entenderem isso, automaticamente eles buscarão ser libertos dos cativeiros espirituais a qual estão presos. Então, assim, esta mensagem foi como uma semente que caiu numa boa terra, onde o ouvinte compreendeu com clareza o que ele precisa fazer para ser liberto, para manter a libertação. Automaticamente ele dará fruto, porque a mensagem tem um efeito positivo na vida dele. Mas se você fala de libertação, mas traz uma palavra confusa, uma palavra que não seja objetiva, os ouvintes ouvirão, mas não entenderão e, portanto, não poderão dar fruto, ou seja, não serão libertos. Não entenderão sobre libertação, não entenderão como serem libertos, não entenderão como manter a libertação e, portanto, não vão praticar esta palavra. Se não praticam esta palavra, eles não vão dar fruto. O dar fruto aqui significa que o ouvinte ouviu a palavra, entendeu a palavra e praticou a palavra. Agora veja bem, de acordo com esse texto de Mateus, capítulo 13, Satanás vai fazer de tudo para que as pessoas não entendam a palavra. Portanto, é importante que você leve uma mensagem com clareza para que todos entendam. Quando você estiver ministrando uma palavra, Satanás buscará colocar vários bloqueios e barreiras na vida das pessoas para que elas não compreendam aquela mensagem. Ele colocará distração, colocará sono, usará pessoas à volta, usará o ambiente
para que as pessoas não entendam a mensagem. Por isso é importante que você, como ministro, esteja consciente disso, que a sua mensagem precisa ser objetiva e clara para gerar entendimento e assim poder dar fruto. Vamos ler um outro texto que está em Atos a respeito da importância do entendimento da palavra para que ela possa dar fruto na vida dos ouvintes. Atos capítulo 8, versículo 26 em diante diz o seguinte: E o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo, levanta-te e vai para o lado sul, ao caminho que desce de Jerusalém para Gaza, que está deserta. E levantou-se e foi, e eis que um homem etíope, eunuco, mordomo mó de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todos os seus tesouros, e tinha ido a Jerusalém para adoração, regressava ele, assentado no seu carro, lia o profeta Isaías, e disse o Espírito a Filipe, chega-te e ajunta-te a este carro. E correndo Filipe, ouviu que lia o profeta Isaías, e disse, entendes tu o que lês? E ele disse, como poderei entender, se alguém não me ensinar? E rogou a Filipe que subisse com ele e se assentasse. E o lugar da escritura que li era este, foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que tosquia, assim não abriu a sua boca. Na sua humilhação foi tirado o seu julgamento, e a quem contará a sua geração, porque a sua vida é tirada da terra? E respondendo eunuco a Filipe, disse, rogo-te, de quem diz isso o profeta, de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe, abrindo a sua boca e começando nesta escritura, lhes anunciou a Jesus. Veja que no texto a qual nós lemos, o eunuco lia o profeta Isaías, mas não entendia o que estava sendo lido. Ele precisava que alguém pudesse ensinar a ele sobre aquilo que estava escrito. Então Deus envia Filipe àquele lugar para poder ensinar ao eunuco. Observe neste texto a importância do entendimento. O eunuco lia, mas não compreendia. Assim acontece nas igrejas. Muitos ouvem a mensagem, mas não entendem. Tudo aquilo que você não entende, você não pratica, porque primeiro precisa haver o entendimento da mensagem, para então depois você poder praticá-la. O entendimento está relacionado a esta palavra que entra no teu coração, na tua mente, e é consolidada dentro de você. Nós vivemos hoje num mundo de muita informação, mas com tanta informação, há pouco entendimento. As pessoas recebem informação nos jornais, na televisão, nas mídias, redes sociais principalmente, mas poucas delas entendem aquilo que está sendo transmitida e muitas dessas informações também não ajudam as pessoas a mudarem de vida. Portanto, a mensagem não pode ser uma informação sem sentido, mas ela precisa ter sentido, ter significado, ter direção, ter objetivo. Toda mensagem precisa ter uma finalidade. Você, ministro, quando for pregar uma palavra, qual é o objetivo daquela palavra? Qual é o alvo que você quer alcançar com aquela palavra? O que você deseja que mude na vida das pessoas que ouvirem e entenderem aquela palavra? Afinal, a sua palavra não pode ser apenas informação sem sentido, frases de efeito que não têm resultado. Semana passada eu me deparei com a frase de efeito, mas uma frase que não gera resultados. A frase é a seguinte: inclusão é sair da escola dos diferentes e promover a escola das diferenças. Esta é apenas uma frase de efeito que não tem resultados práticos. Pode até parecer bonita e aparente, mas ela não gera mudanças práticas na vida das pessoas. Muitas destas frases estão nos púlpitos, sendo ministradas por pregadores, mas que não mudam a realidade prática e concreta das pessoas. Elas são belas, bonitas, têm uma boa aparência, tocam as suas emoções, mas não têm poder para mudar a tua vida. Porque o que muda a nossa vida, o que muda a vida das pessoas é o entendimento da palavra. Tudo aquilo que não gera entendimento, não gera transformação. Na parábola que lemos no Evangelho de Mateus, capítulo 13, as pessoas ouviam a palavra, mas não eram transformadas, porque elas não entendiam aquela palavra. Apenas os discípulos que estavam mais próximos, que foram atraídos pela mensagem de Jesus Cristo, e iam até ele e perguntavam: o que significa isso? Então Jesus dava o entendimento daquela palavra, e aquela palavra produzia resultados práticos na vida destes que entendiam. Mas aqueles que apenas ouviam, era mais uma informação que estava sendo dita, que não mudaria a vida deles. No mesmo livro de Atos, capítulo 10, nós temos Pedro sendo enviado pelo Espírito Santo à casa de Cornélio para anunciar o Evangelho.
Cornélio, ele entendia a respeito da lei, dos profetas, ele entendia a respeito da tradição judaica, tanto que ele cumpria alguns princípios, como o de dar esmolas, mas ele precisava entender algo que ainda estava obscuro a ele. E para isso, o Espírito Santo enviou Pedro para anunciar as boas novas a Cornélio e a sua casa. Pedro ali, como um atalaia, um anunciador de boas novas, fazendo referência ao texto do profeta Isaías que lemos, deveria levar uma mensagem clara e objetiva para gerar entendimento na vida de Cornélio e na sua casa. Eles só receberam o Espírito Santo porque eles entenderam aquela mensagem. Automaticamente a mensagem gerou fruto na vida deles. Eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em línguas e a profetizar. Toda mensagem que é entendida, que é compreendida pelos ouvintes, vai gerar um resultado positivo, vai gerar frutos na vida daqueles que ouvem. No caso de Cornélio, o fruto foi o recebimento do Espírito Santo e o batismo com o Espírito Santo. No caso do eunuco, por causa do entendimento que ele teve da palavra, o fruto foi que ele foi batizado nas águas e recebeu a Jesus Cristo. O entendimento da mensagem é tão importante que uma das manifestações do Espírito Santo, conforme Isaías 11, é o espírito de entendimento. O apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 2, a respeito da renovação do entendimento. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Existe uma condição para que haja transformação. A condição é: a mensagem tem que ser entendida. Por isso que Paulo fala que a nossa mente precisa ser renovada. O entendimento precisa ser renovado. Quanto mais o nosso entendimento é renovado, mais nós vamos sendo transformados. Não haverá transformação se não houver entendimento. Portanto, é fundamental você, ministro do Evangelho, pregador, quando for ministrar uma palavra, os seus ouvintes não precisam apenas ouvir a mensagem. Eles precisam entender a mensagem para que sejam transformados pela mensagem. Nenhuma transformação acontecerá se não houver entendimento. E é por isso que a maioria das pessoas frequenta as igrejas, domingo após domingo, e as suas vidas não são transformadas, porque não há entendimento. Há muita informação, muitas frases de efeito, muito emocionalismo, mas não há entendimento. Vou te dar alguns versículos bíblicos que falam a respeito de entendimento, para demonstrar para você de como o entendimento é fundamental para mudar as nossas vidas, as nossas práticas. Em Provérbios capítulo 10, versículo 13 diz: nos lábios do entendido se acha a sabedoria, mas a vara é para as costas do falto de entendimento. Toda pessoa que tem falta de entendimento, ela andará em caminhos tortuosos, caminhos errados. Mas quando você tem entendimento das áreas da vida, dificilmente você vai cair. Você vai fazer as coisas da forma correta. Provérbios capítulo 15, versículo 21 diz: a estutícia é alegria para os que carecem de entendimento, mas o homem entendido anda retamente. Observe como que entender é fundamental para que as pessoas venham trilhar um caminho correto. Provérbios capítulo 24, versículo 3 diz: com a sabedoria se edifica a casa, e com o entendimento ela se estabelece. Em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 20, Paulo diz: irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. No Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo 29, Jesus diz aos líderes religiosos: errais não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Observe que os líderes eles tinham a informação a respeito das Escrituras. Eles já haviam lido o livro de Gênesis, Êxodo, Levítico, o livro dos profetas. Eles tinham a informação dos 39 livros da Bíblia, mas não tinham entendimento daquilo que estava escrito. Eles não conheciam a revelação das Escrituras e também não conheciam o poder de Deus. Não basta ter apenas a informação, é preciso ter o entendimento. Eu falei no início desse vídeo que toda comunicação tem pelo menos 3 elementos: o transmissor, a mensagem e o receptor. A mensagem, que é o conteúdo, eu também dividiria ela em pelo menos 3 partes. A primeira é a revelação, a segunda é a interpretação e a terceira é a aplicação. Então, toda mensagem ela precisa passar por esses 3 processos: revelação, interpretação e aplicação.
A revelação é a mensagem em si, aquilo que você está lendo, como por exemplo um texto da palavra, que é uma revelação. Foi inspirada pelo Espírito Santo aos profetas, aos apóstolos. Então ali está a revelação, está a mensagem em si, aquilo que Deus está transmitindo a nós. Mas não basta você apenas ter a mensagem em si, a revelação, você precisa ter também a interpretação. A interpretação está relacionada ao significado. O que significa aquela mensagem? Então, para isso, você vai precisar compreender alguns termos, como a própria frase, às vezes uma palavra daquela frase, daquele versículo, o contexto daquele versículo, daquele texto, a cultura daquele versículo. E a terceira parte da mensagem é a aplicação, ou seja, o que eu vou fazer com aquela mensagem? Portanto, você, ministro, quando for pregar a palavra, você precisa ter isso em mente. Toda mensagem que você for ministrar, você precisa saber que ela tem a revelação, que é o texto a qual você vai ler. Ela tem a interpretação, que é o significado do texto a qual você vai ler. E ela tem a aplicação, o que os ouvintes farão com aquilo a qual você está lendo, está ensinando. Isso é de fundamental importância, porque é esse conjunto de coisas que fará com que os ouvintes entendam a mensagem, sejam transformados por ela e gerem frutos para o reino de Deus. Para finalizarmos, quero te dar mais algumas orientações a respeito de pregações. Quando você for ministrar, não crie mensagens com muitos pontos. Por exemplo, 10 pontos para você crescer na vida, 10 chaves a respeito do poder de Deus. A não ser que você seja objetivo na mensagem, estas mensagens com muitos pontos normalmente causam muita confusão. As pessoas não conseguirão compreender tudo o que você está falando. Se você tem 10 pontos a respeito de algo, é melhor que você resuma esses 10 pontos em 3, 4, 5 no máximo, ou você divida esta mensagem em 2 mensagens e pregue em momentos diferentes. Isso é para que seja facilitado o entendimento das pessoas. Se nós ficarmos apenas lançando informação no púlpito sem entendimento, não haverá mudança de vida. As pessoas não precisam de apenas informação, elas precisam de entender aquilo que estão ouvindo. Se você ministrar uma mensagem e falar a respeito de apenas um ponto, mas se os seus ouvintes estão ouvindo e entendendo aquela mensagem, é certo que o resultado daquela mensagem será maior do que se você falasse de 5, 7 ou 10 pontos distintos. Outra coisa, isso não significa que a sua mensagem será padronizada, seguirá um padrão, como numa receita de bolo. Nós sabemos que cada um de nós temos uma forma de expressar, uma forma de falar. Eu não estou dizendo aqui a respeito da padronização da forma de expressar e da forma de falar. É lógico e claro que nem todos nós ministraremos da mesma forma. Cada um de nós temos as nossas especificidades, temos as nossas particularidades. Portanto, nosso objetivo não é criar réplicas de pessoas que ministrem da mesma forma. Sabemos que todos nós ministraremos de forma diferente, mas toda mensagem ela precisa ser entendida para que gere transformação na vida das pessoas. Uns falarão mais devagar, outros falarão mais rápido, uns seguirão um caminho, outros seguirão outro caminho. Mas o que importa é que os seus ouvintes entendam a mensagem para que eles venham praticar aquilo que estão ouvindo. É certo que toda mensagem ministrada de forma muito rápida, onde as pessoas não conseguem captar aquilo que está sendo dito, dificilmente elas entenderão essa mensagem. Portanto, o nosso objetivo como ministro do Evangelho, como atalaias, arauto do Senhor, é levar uma mensagem que seja compreendida, entendida pelos ouvintes, para que eles sejam transformados por ela. E por fim, você precisa ter a unção do Espírito Santo para que a sua mensagem seja aceita. Uma pessoa que tem a unção do Espírito Santo, uma pessoa que é ungida, ela ministrará de forma a atrair os ouvintes. A unção do Espírito Santo na sua vida é que fará toda a diferença na mensagem que você ministrará. Se você é ungido de Deus, logo você entenderá tudo aquilo que eu estou lhe falando e saberá que tudo isso é importante para o seu crescimento, para o seu avanço. A unção do Espírito Santo não está em você falar frases bonitas e frases de efeito. A unção do Espírito Santo não está relacionada às emoções. A unção do Espírito Santo não está relacionada a você pregar de forma eloquente. A unção do Espírito Santo não está relacionada a você gritar, falar alto, para que as pessoas venham te ouvir. A unção do Espírito Santo será manifestada, você saberá que ela está em você,
se as pessoas têm interesse em te ouvir, se elas estão entendendo o que você está falando e se elas vão praticar aquilo que está sendo ministrado. Porque a unção do Espírito Santo sobre o homem de Deus, a mulher de Deus, não virá para que você apenas transmita uma informação, mas ela vem sobre você para que você pregue a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo com entendimento, levando a revelação, o sentido, o significado e a aplicação daquela palavra para que gere uma renovação do entendimento das pessoas e elas sejam transformadas por aquele entendimento. Você saberá se a sua mensagem é ungida ou não, se as pessoas estão ouvindo a sua mensagem, estão entendendo a sua mensagem, estão sendo transformadas pela sua mensagem. Se as pessoas apenas estão ouvindo a sua mensagem e ela é apenas uma informação para elas, mas não gera entendimento, não gera transformação, logo você saberá que a sua mensagem não é ungida, mas a mensagem ungida carrega o poder do Evangelho nela. E o poder do Evangelho gera entendimento e gera transformação na vida das pessoas. Por isso, todo aquele que é ungido tem uma mensagem ungida que gerará entendimento e transformará a vida das pessoas que ouvirem a mensagem. Amém, ministros do Senhor? Reflita em tudo aquilo que eu disse nesse vídeo. Tenho certeza que vai ajudar para que você venha melhorar, aperfeiçoar a sua prática como pregador, como ensinador do Evangelho. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.